Paulo está escrevendo a primeira carta aos irmãos que moravam em Tessalônica. Essa cidade aqui de Tessalônica, hoje, ela é na Grécia, ela existe até hoje, mas dessa cidade, da época do apóstolo Paulo, resta muito pouco, bem pouco mesmo. Na verdade, a arqueologia conseguiu achar só um pedaço da estrada e fica de monstruário para todos aqueles visitantes que vão à Grécia. Hoje ela se chama apenas, onde está Salônica. Então o que acontece? O apóstolo Paulo havia passado por ali em uma de suas viagens e ali ele inaugurou uma igreja, treinou um pessoal, deixou um povo ali e partiu para outra cidade. Assim era o ministério do apóstolo Paulo. Ele ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos numa cidade, formava a igreja, formava o pastor, formava o diácono, os irmãos. Tá pronto, dá para seguir? Aí ele já seguia para outra. Só que depois de alguns anos, ele voltava fazendo uma ronda para verificar como é que estava a situação lá, se os irmãos tinham crescido, se eles tinham, caído na fé. E então o apóstolo Paulo, ele está com muita vontade de chegar em Tessalônica. Por quê? Porque toda vez que precisou escrever 2 cartas para a mesma igreja ou para a mesma pessoa, é porque estava tendo problemas por lá. Então o pessoal aqui de Tessalônica, como nós lemos, eles eram um excelente exemplo, e nós vamos ver aqui num pouquinho dos detalhes. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados assim, dessa forma. Os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. E de tantas definições, sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Cristão é um pequeno Cristo, ou seja, eu carrego em minha vida, após eu entregar a minha vida a Jesus, características que vêm do Cristo e que hoje estão em minha vida. Eu não sou exatamente igual a esse Cristo, mas eu trago essas características. É interessante, um colega mandou um vídeo de um carro aí, da Audi, que foi lançado ou vai ser lançado, e esses carros protótipo que vai servir de modelo para uma futura geração de carros. Então só tem um carro igual a esse que eles lançaram. Meu irmão, o carro não tem nem o volante. Você entra assim, você bate palma e você fala para ele, ele vai, ele liga, ele desliga, a porta abre para cima. O carro é enorme, ele é daqui lá no Ricardo lá, aquelas rodas de tamanho, a maior é 17 para carro, acho que é 20 aquela, rebaixadinho. Lindo, 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 as LEDs assim, ele tem um modo automático, ele conversa contigo, ele tem a inteligência artificial, ele é todo digital, todo eletrônico, mas se você quiser sentir ele, a roda, aí você fala assim, direção manual, aí sai um volante lá de baixo, não sabe nem de onde, aí você segura ele, você dirige, e ele vai em altas velocidades, enfim, é um carro protótipo, que as qualidades que estão naquele carro, vão ser projetadas nos carros futuros. Nenhum dos carros futuros vão ser igual a esse, mas vão carregar neles as qualidades e as características desse carro que é o carro protótipo. É a mesma coisa, irmãos. Quando nós fomos a Cristo, Cristo é o protótipo, não, ele é o modelo único, ele é o modelo unigênito do Pai. Só que quando agora nós somos chamados de cristãos, nós carregamos características do Cristo em nós. E isso, além de ser um privilégio, é também uma grande responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está no nosso trabalho, a gente não precisa nem ser aquele crente do óleo, do aço, do fogo, alinhado, como diz lá o nosso irmão. Eu não estou muito alinhado, mas é crente. É você estar no ambiente. Se você participar de alguma coisa errada, nem que seja uma brincadeira, uma palavra, uma piada suja, você já vai levar em rosto aquilo ali. Mas tu não é crente, cara? O crente não fala isso não. Entrando comigo, qualquer lugar eu vou na minha família, numa festa na minha família, aí lá é Cristo que está lá, irmãos. E o que está acontecendo? Paulo, ele está muito feliz, o apóstolo Paulo está muito feliz com os irmãos de Tessalônica, porque ele desejando ir lá, para ver os irmãos como é que está a igreja, ele ouviu dos irmãos que chegaram com notícia, que o povo de lá estava tão bem na fé, que se tornou um exemplo, como diz aqui, um modelo para todos os fiéis daquela região da Macedônia e da Acaia, que é a região da Grécia ali. Então, irmãos, Paulo está muito feliz, e olha só como eu sei disso, volta aqui no versículo de número 2, lá do 1 em diante ele fala assim,
Paulo e Silvano e também Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por causa de vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha que legal, irmãos, interessante isso. Paulo está feliz com aqueles irmãos, a ponto de ele dizer o seguinte: sempre que eu vou entrar na presença de Deus, eu entro com gratidão, eu dou graças a Deus pela sua vida. Eu fiquei pensando, será quantas pessoas, quando vão orar a Deus, lembram de mim e podem dar graças a Deus porque eu existo, porque eu sou um bom exemplo? Eu fico pensando porque eu tenho essas características do Cristo em mim. Então eu preciso impactar a vida de alguém a ponto de que quando essa pessoa, mesmo eu não tendo contato, porque Paulo está longe desses irmãos, ele está em Roma, essa igreja está na Grécia, ele está querendo ir lá, mas ele não pode, então ele vai escrever aos irmãos, e ele escreve dizendo o seguinte: sempre que eu entro na presença de Deus, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Os Tessalonicenses, dizendo o seguinte: vocês passaram a ser um bom exemplo para todos da Macedônia e da Acaia. Toda essa gente pode olhar para vocês, e se eles querem aprender a ser o que é ser um cristão de verdade, o que é ser um pequeno Cristo, é só olhar para a vida de vocês. E aí eu me pego perguntando de novo: e hoje? Será que as pessoas que querem ser discípulas de Cristo, elas podem olhar para a minha vida, e ao olhar para a minha vida, encontrar características suficientes do Cristo vivo e poderoso na minha vida, a ponto deles quererem ser também cristãos? Paulo, ele disse: vocês são um exemplo. Primeira coisa, vocês não cessam de agir com fé. Grava essa palavra, fé. Ele falou, ó, tem uma obra que vocês estão fazendo que resulta da fé que vocês têm em Deus. Qual é o resultado da fé, irmãos? O maior resultado da fé que a gente pode alcançar é a salvação, sim? É a salvação. O maior resultado da fé não é eu ter fé para mover montanhas, não é eu ter fé para alcançar milagres, portas, ainda que isso tudo Deus possa fazer. A maior bênção que a minha fé pode me proporcionar é um dia ter me levado a Cristo e nele, por ter fé em seu sacrifício, alcançar a salvação. E ele falou: eu lembro sem cessar da obra da vossa fé. A minha fé está salvando quantas pessoas na minha família? A minha fé está salvando quantas pessoas na minha vizinhança, nos meus arredores? A minha fé está salvando quantas pessoas nos meus círculos de amizade? A gente pode atrair muita gente para Cristo. Todo dia você pode ligar para alguém e falar: eu estou orando por você. Todo dia você pode mandar uma mensagem, ainda que não seja uma mensagem sua que você fez, pega uma mensagem de alguém, manda um versículo, baixa um aplicativo de texto já pronto, envia para alguém. Todos os dias você pode fazer com que a sua fé gere resultados, e o maior deles é o resultado de salvação. No meio do caminho, você vai ver gente sendo curada por causa da tua fé, você vai ver família restaurada por causa da tua fé. Porque o pessoal tem uma ideia errada, irmãos, de constância e perseverança. Tem uns desenhos na internet que rodam aí, se eu tivesse aqui eu ia mostrar. A gente acha que constância é de 1 a 10, é estar sempre aqui. Estou no 9, eu vou no 9 a vida inteira. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Não é não. Sabe que a gente começa na fé aqui no 9, aí tem dia que a gente vem aqui no 4. Tem dia que a gente vem no 2, aí volta lá no 7, vai no 9, chega no 10, tem dia que a gente fala até no 11, a gente está lá no 11, irmão, lá no altão, aí daqui a pouco despenca, vem cá no 2, volta no 5, mas isso não faz mal, pastor? Não, irmão, isso mostra que a gente está vivo. Já viu o resultado de eletrocefalograma? Ele não é reto não, reto é sinal que está morto. Ele é assim, ó, vai lá e vai cá. A vida é feita de altos e baixos.
A constância é você não desistir no meio do caminho. Você pode aplaudir Jesus? Para pessoas, e a gente vai se decepcionar, porque pessoas falham, pessoas erram, pessoas não enxergam a totalidade da sua capacidade como instrumento de Deus na obra dele. Pessoas, quando enxergam que você muitas vezes está crescendo mais do que ele te para. Quantas pessoas desviadas aí fora, por que você saiu? Fulano, eu trabalhava lá, teve um certo dia, ele falou umas coisas lá que me entristeceu. A maioria das pessoas é assim, irmão. Ele é amor. E por último ele diz o seguinte, ele fala assim, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho feito com amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus. Algumas versões falam perseverança. Paciência é saber esperar, mas não é só esperar, empurrar com a barriga e ver o tempo passar, não. É esperar com expectativa, é muito diferente. 5 anos, vai passar, se a gente não morrer, vai passar para mim, para você e para todas as pessoas que estiverem vivas, 5 anos. Aí Deus, ele pode falar assim, daqui a 5 anos vai chegar a tua bênção. Eu posso esperar, só esperando o tempo passar, até duvidar no meio do caminho, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. Ou eu posso esperar com expectativa. Amanheceu, anoiteceu, fala, Senhor, vou ir dormir menos um dia para a promessa se cumprir, porque eu tenho esperança. E aí isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Eu vou vir para um culto como esse, e eu não vou me importar quantos tem, quem tem, qual louvor tocou, quem está pregando. Eu venho com expectativa que possa ser aquele dia que Deus vai fazer um milagre. Porque eu tenho o quê? Eu tenho paciência para esperar, perseverança para suportar, mas eu tenho expectativa. O meu coração arde. É hoje, Deus. É hoje que eu vou ser curado. É hoje que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. É hoje, Deus, que o milagre vai acontecer, que o fulano vai ser liberto, que a porta vai se abrir. Mas acima de tudo, o apóstolo Paulo ressalta que aquele povo que estava fazendo uma obra com fé, trabalhando com amor, eles estavam com uma expectativa ardente, sabe no quê? Na volta do Senhor Jesus. E como está o nosso coração em relação a isso, irmãos? Eu conheço, não muita gente, poderia conhecer mais, conheço tantas quantas Deus já me permitiu, mas eu sei de pessoas que já não aguardam a vinda de Cristo para o nosso tempo. Eu conheço pessoas que não acreditam, e pessoas essas da igreja, tá? Não estou falando pessoas aí fora já não conhecem nada de Bíblia, eu estou falando de pessoas da nossa fé, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Veja bem, o segredo dos Tessalonicenses, de ter resultado na sua fé, de trabalhar com amor e de ter expectativa na volta de Jesus, é porque eles receberam a palavra, não como fosse de homens, mas sendo a palavra de Deus. Olha, irmãos, pode ser quem for que esteja aqui, ministrou essa palavra com fidelidade, é Deus falando ao teu coração. É Deus falando contigo, cada um no seu jeito, cada um ao seu modo, cada um no seu nível, no seu conhecimento, mas é Deus falando. Então Deus falou contigo hoje, amém? E Ele está querendo saber como está a sua fé, o seu amor e a sua esperança.